Gritos do corpo. Você sabe quando o seu corpo grita? Porque tem estágios, né? Ele dá um recado, ele vai mandando mensagem, aí ele começa a dar uma cutucada mais profunda. Você não sabe ver, não entende, ignora, né? Tem coisa mais importante pra pensar, né? Do que parar e olhar pra uma dorzinha que tá aqui, um incômodo que acontece, mas deixa pra lá, não é nada. Quando a gente não entende nada disso, a probabilidade de chegar nos gritos é muito grande. Bom, enquanto vocês estão entrando, nessa semana a gente vai começar a avisar sobre vagas extras para a turma 19 do workshop, que a gente encerrou as inscrições, ficou gente de fora como sempre, mas eu não, olha, aliás, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Karime, se o curso é online, por que as vagas são limitadas? Porque a Karime é uma só para ouvir todas as questões das mulheres que vêm, para dar acompanhamento, para poder olhar que jeito que vocês estão funcionando dentro daquele curso. Então, eu tenho um limite de conseguir dar atenção para todo mundo como tem que ser, né? Então, eu recebi essa turma 19, que a gente encerrou as inscrições há 10 dias, mais ou menos. 10 dias. E agora eu tô respirando e essa semana eu consigo ver se dá para abrir algumas vagas ou não. Já quero dar dica. Na bio do nosso Instagram, aqui é Ginecologia Emocional, tem o nosso blog. E lá no blog, além de você achar o meu livro, os kits de bioabsorvente, os cursos que a gente tem, playlists de vídeos, todos os artigos com os mais variados assuntos ligados a tudo isso que a gente fala aqui, você faz um cadastro e recebe meus e-mails semanais. Eu mando todo sábado bruxarias, etc e tal, sempre com uma dica, uma receita, alguma coisa para você poder aplicar aí. Toda segunda tem inspiração da semana pra dar um up na gente, né? Segunda-feira precisa. E sempre no meio da semana eu mando algo pra gente refletir ligado a tudo isso que a gente fala aqui. Então fica a dica aí pra vocês. Vamos então entender quando é que o corpo chega a gritar. Você sabe qual que é a diferença de uma inflamação e uma infecção? Resumidamente, algo infeccionado esteve inflamado antes de infeccionar. Ou seja, uma inflamação, ela é uma mensagem. E uma infecção, ela já é o grito que esse mensageiro precisa avisar alguma coisa, né? E aí, quando a gente vai olhar para essa questão ginecológica, as mensagens são contínuas no ciclo menstrual. O tempo todo, o nosso ciclo tá dando mensagens. Todos os dias, né? Porque o ciclo não é só estar menstruada, estar em TPM. O ciclo é todo dia. Então, por exemplo, hoje eu tô no 20º dia do meu ciclo. O meu corpo, a minha psique já me avisaram que eu vou ter uma TPM mais longa, ela já começou. Olha que notícia, né, gente? Mas enfim, eu entendi. Então, eu tenho que prestar mais atenção no que eu tô falando, no que eu tô comendo, em como tá o meu sono, no meu ritmo, porque o meu corpo já deu sinais de que o meu período pré-menstrual já está começando um pouco antes do normal. E esse aviso me ajuda a manter a minha qualidade de vida, né? Essa mensagem. Então, hoje eu tenho que gravar vídeo e eu tenho vários vídeos para gravar a hora que eu terminar aqui. E eu já organizei a minha agenda para amanhã porque eu queria gravar todos os vídeos hoje. Eu vou gravar uma parte hoje porque eu sei que se eu deixar para gravar tudo de uma vez, no meu período pré-menstrual, num dia como o meu corpo tá falando comigo hoje, esses vídeos vão ficar horríveis, vocês nem vão querer assistir. Então eu divido.
Como eu tô no momento de desacelerar, eu consigo administrar minha agenda. Eu vou gravar uma parte hoje à tarde, desmarquei algumas coisas de amanhã que foram possíveis de desmarcar e faço amanhã. Porque se eu não escuto essa mensagem, o meu corpo vai gritar. Como podem ser esses gritos? Tô dando esse exemplo aqui para vocês entenderem como funcionam as mensagens e o que são os gritos do corpo, até chegar numa doença grave, né? Tudo começa pelo ciclo, porque o ciclo é algo que a gente vivencia a cada dia da nossa vida fértil, né? E quando a vida fértil se encerra, os ciclos continuam em todas as outras as instâncias, menos biológicas, o corpo não precisa mais fazer essa limpeza e sangrar, e nós seguimos as luas do céu, né? É quando já foi decretada a menopausa. Então nós continuamos cíclicas, seguindo as fases da lua, e o corpo continua falando com a gente, dispensando a necessidade de sangrar. E quando a gente sangra, é uma boa oportunidade da gente aprender a entender tudo isso. Porque muitas de vocês vão dizer que tem candidíase mais no período pré-menstrual, que no período pré-menstrual também podem ter crises de HPV ou herpes, para quem tem uma das duas ou as duas. Alguma infecção urinária, né? Tem gente, muita coisa pode se apontar no período pré-menstrual, porque o período pré-menstrual é o período das mensagens, de fato. Ele traz tudo que a gente precisa olhar para trabalhar, se conscientizar e não repetir no ciclo que vai se abrir. Afinal de contas, tá aí uma nova menstruação para chegar, um ciclo novo, né? E as mensagens que o período pré-menstrual trazem são para o ciclo, para a vida e para amenizar os próprios gritinhos que ele já tá dando ali. Ou você acha que uma cólica é normal? Uma cólica é um grito do teu corpo, falando sobre o teu mês. Pode estar ligado à sua alimentação, pode estar ligado ao seu estresse, pode estar ligado à sua energia masculina, pode estar relacionado a glúten, se você tem alguma intolerância, a diversas coisas. Aí quem vai saber é cada uma de nós. Então eu usei aqui um pouco o meu exemplo como uma pessoa, assim como muitas de vocês que estão aqui, que conhecem o ciclo, que já percebem essas mensagens. E quando a gente percebe essas mensagens, o corpo dispensa a necessidade de gritar. Por que eu fico tão preocupada com a normalização da histerectomia hoje? Né? Para quem não sabe, histerectomia é a retirada do útero. Porque a maior parte das histerectomias realizadas são desnecessárias. É que nem a história da cesárea, né? A maioria das cesáreas são desnecessárias. Como é que a gente tá mudando todo esse sistema de parto, né, no Brasil? Com informação. As mulheres cobrando isso, né? E quebrando o medo da dor do parto normal. E isso é só com informação. E é basicamente isso que eu faço aqui na ginecologia emocional, trazer informação, olhar fora da caixa. Por quê? Porque somos nós que precisamos cobrar do sistema a mudança no atendimento, naquilo que é do nosso direito. Isso é feminismo, gente. E isso é um feminismo importante que está faltando. Cadê o respeito com o olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, que é ímpar? Não gostam de falar que a gente tem útero para gerar filho? Não acham que é só por isso? Mas nem para isso estão olhando com respeito. A gente tem que cobrar, então por isso que a gente tem que se informar. E quando vem uma possibilidade de uma histerectomia, a histerectomia ela não pode ser uma possibilidade. Retirar um útero, os ovários, as trompas, trazem efeitos para a vida da mulher, para a saúde, para a biologia, e não vou entrar nem nessas histórias de ser centro uterino, o centro energético uterino que a gente tem. Vamos falar biologicamente. Cria-se uma menopausa precoce. Adianta-se o rito de passagem que o corpo não está preparado. Do dia para a noite,
para-se de fabricar hormônios ali, para de existir um sistema que é o quinto sinal vital do corpo, que possui esse sistema. E para tudo, então, agora a esterectomia é uma opção, é uma solução? Não, a esterectomia, ela é em casos extremos, quando nada pode ser feito e ou é o útero permanecer ou essa mulher não vai sobreviver. Fora isso, não é esterectomia. E a gente tem que saber disso. Se você em algum momento teve um diagnóstico e ouviu que poderia haver a possibilidade da retirada do útero, para e começa a procurar outro profissional para te atender. Isso não pode ser uma opção. Além das consequências que traz para a nossa biologia, traz consequências em todos os âmbitos que eu trabalho muito aqui, espiritual, energético, emocional. A mulher vive um luto, ela fica deprimida depois de uma esterectomia e ela nem sabe por quê. Se a gente tira um apêndice, olha só, né? Vamos pegar o apêndice, né? Pra que o apêndice existe? Ninguém sabe. Ninguém diz, ninguém explica. Ah, tá ali pra nada, só pra inflamar? Não. Algum motivo tem que ter. O criador, o arquiteto, sei lá, a energia, o Big Bang, sei lá, que cria a gente, seja lá qual for sua crença, colocou um apêndice ali por algum motivo, né? Todo mundo diz que ele não serve pra nada. Eu não sei pra que ele serve, mas eu acho que não foi à toa. Se um apêndice, que segundo tudo não serve pra nada, tá ali, sem efeito nenhum, quando se retira, se mexe com o nosso sistema, é uma coisa do corpo que foi retirada, que nasceu comigo, que tá ali, imagina se tirar um útero, ovário, trompa, né? Então, assim, eu tenho amigas na época que eu nem sabia de nada disso que eu tô falando. Eu lembro de uma amiga minha, Irene, que teve mioma, hoje eu entendo o quadro, né? E tirou o útero por causa de um mioma. E ela falou que ela ficou muito esquisita depois. Ela falava pra mim, nossa, eu fiquei muito esquisita depois, não sei o que tá acontecendo, parece uma depressão, eu não tenho vontade de fazer nada. Hoje eu entendo que tiraram o útero por causa de um mioma. Eu não sei se esse mioma tava crescendo demais, se ela tava com hemorragia, mas eu acho que não, porque eu era muito amiga dela, ela ia falar isso. Encontraram o mioma e tiraram o útero. Pra mim é essa a sensação que eu tenho quando eu lembro dessa história. E depois ela descreveu tudo isso. Então, assim, acontece um luto em outras instâncias. E aí, gente, quando a gente fica sem útero, a gente perde a maior voz para essas mensagens e esses gritos que a gente tem. Então, por isso que eu digo que é muito importante, mesmo as mulheres que não têm útero, vir fazer workshop de ginecologia emocional. Porque elas vão chegar na origem emocional do problema que, segundo os médicos, precisou se tornar uma esterectomia. Mas tendo a raiz emocional, ela sabe o que ela tem que curar na vida dela, nas relações dela, com ela, né? Qual foi a dor da alma dessa mulher que somatizou dessa forma nesse útero? Ela sabendo essa dor, ela vai cuidar dessa dor. Ressignificar, a gente vai ver o que é, se precisa de um terapeuta, se precisa de constelação familiar, se é chorar, se é olhar para alguém, escrever uma carta e soltar a raiva para fora. Ela vai ali entender a partir disso o que ela precisa resolver. E aí, como ela não tem mais útero, a probabilidade de criar-se outros problemas e o corpo precisar dar outros gritos porque o útero não tá mais ali, deixa de ser uma necessidade. Agora, quando ela não sabe a origem emocional e o útero não tá ali para continuar mandando mensagens e recados, mesmo que ela ignore, né? Ele faz esse papel, ela continua repetindo o padrão de comportamento, porque ela não sabe a raiz emocional do problema que acarretou a esterectomia. E essa somatização, ela vai acontecer em outros órgãos, porque algum padrão de comportamento nocivo. Aí o útero que tá ali, que é o principal bússola comportamental da mulher, não tem como mandar mensagem, ele não tá mais ali, começa a somatizar em outros órgãos. E outros órgãos levam mais tempo para trazer esses recados. Dentro dessa visão ginecológica, a gente tem o câncer de ovário, que inclusive no mês de junho é trabalhada a luta
das pessoas com câncer de ovário, e é um tipo de câncer muito difícil de diagnosticar. Por quê, né? Porque, primeiro, que qualquer coisa em diagnóstico de imagem, especialmente ultrassom, já falam que são cistos nos ovários. Então, tem muita mulher diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos, só que não tem. Porque o ultrassom não vale, não é o diagnóstico, né? Para você saber se você tem SOP mesmo, você precisa passar por uma bateria de exames, inclusive eu oriento um endocrinologista, né? Para ele olhar e ver mesmo se tem, porque tem erro no ultrassom, muito erro. E a outra questão é que os nossos ovários, eles mudam de aspecto a cada dia do ciclo, né? Porque eles estão ali para criar os óvulos e todo o processo deles em cima disso é uma mutação diária. E essa mutação, por muitos radiologistas, é vista como, não como folículos, mas como microcistos. E não precisam ser, não são, né? E aí também existe um outro lado, que é a normalização dos cistos dos ovários, porque se a mulher está menstruando, se ela não está com dor, está tudo certo. E essa normalização às vezes pode estar escondendo alguma coisa maligna por detrás. Essa situação toda dos diagnósticos é muito confusa para mim, que tô do lado de cá, que avalio outra coisa. Eu vejo muitos erros e eu vejo, por outro lado, a medicina muito limitada em realmente entender o que está acontecendo nesse corpo, né? Então a gente tem assim o lado das mulheres que desenvolvem irregularidades, cuja pílula é indicada, e o lado das mulheres que não têm irregularidades, mas tem dias de repetição, muitas crises de ISTs, corrimentos e problemas relacionados ao ciclo, né? Isso quando não tem tudo junto. Quando a mulher tá numa fase assim de muito acúmulo, onde o corpo já tá dando todos os gritos, ela tá com problema de todos os lados. Então, eu vejo mulheres que chegam com adenomiose, endometriose profunda e miomas. Tudo junto. E aí o ciclo já não tá funcionando, gente. Aí tudo quanto é tipo de dor já tá acontecendo no corpo dessa mulher, né? Qual que é a dificuldade de entender mensagens e gritos? Não existe uma educação, não existe informação, não existe... Quer dizer, hoje existe, né? Tô aqui fazendo isso e tem outras pessoas que estão fazendo também de outras formas, né? Mas a gente ninguém vem falar pra gente que o corpo, ele é um instrumento de experimentar a vida, ele é um veículo de sensações, então você tem que estar atenta a como o seu corpo está se comportando. E isso é pra tudo na vida. Você já entrou num lugar e ficou arrepiada? E não sabe por quê? Não sabia por quê? Arrepiada de uma coisa estranha, pode ser uma sensação esquisita, ou mesmo algo bom, não sei, uma adrenalina, né? O teu corpo tá falando com você sobre esse lugar. Você já olhou pra alguém ou foi cumprimentar alguém e sentiu alguma sensação no corpo em relação àquela pessoa? De quando dizem o santo não bate? O corpo tá falando, né? A minha filha tem 5 anos, tem um amiguinho da escola que ele sempre fala, eu já ouvi ele falar 2 vezes. Ele me fez alguma pergunta, minha filha sempre tá com ele me fez alguma pergunta. Aí eu falei, mas por que você tá perguntando isso, Lian? É porque o meu corpo me contou. Ele diz que o corpo dele conta as coisas pra ele. O corpo dele fala pra ele quando a minha filha não vai na escola. Ele já sabe porque o corpo dele tá contando pra ele. Ele é uma criança de 5 anos. Ele não inventou, ele não viu história nenhuma. Por que a gente não pode voltar e ser, né, essa criança de 5 anos, sair um pouco da mente, voltar pra meditação e sentir o que o corpo tá falando? Quando você tá fazendo sexo e você tá sentindo dor, o teu corpo tá falando com você. O teu corpo tá pedindo pra você olhar pra isso que você tá fazendo. Porque alguma coisa ali não tá legal. Alguma coisa ali tá entravando. Pode ser as suas crenças, pode ser o seu medo da vulnerabilidade, da entrega durante o sexo,
pode ser o seu descontentamento com o seu parceiro ou parceira, e aí o seu corpo não quer fazer essa entrega, que tem alguma coisa aí que precisa ser alinhada, né? Uma coisa é certa, o corpo manda mensagens o tempo todo. E quando a gente não percebe essas mensagens, vem os gritos. E os gritos vêm com dor, vêm em forma de doença. São gritos extremos que acontecem. Quando dizem, você tem que ter uma genética para o câncer, determinada substância cancerígena. Se a sua hereditariedade, a sua ancestralidade teve câncer, você pode ter. Sim, tem tudo isso, gente. Mas como essa pessoa sente, vive, se expressa, ama ou não ama, vai ser um gatilho para esse câncer. E esse câncer é uma doença que traz uma oportunidade da pessoa se resgatar, resgatar a própria vida, olhar para si. Toda doença traz com ela um pedido de cura, um caminho de cura. A gente precisa saber olhar para essa doença, olhar para a nossa vida. O que o meu corpo está me dizendo com essa TPM de matar? Por que eu fico irritada em toda a TPM? Porque você já é irritada ao longo do seu ciclo, minha amada. Tenha paciência, respire aí no seu período pré-menstrual. Você fica louca com você querendo matar a sombra em todo mundo, porque a tua TPM tá falando, Flor, segura isso, respira, começa a meditar. Mais parcimônia, mais paciência, você não tem controle de nada. Você vai ficar irritada assim porque você tá estressando o organismo. Ó, gente aqui inflamado, com dor. Né? Aprender a ler as mensagens. A gente é uma metodologia, é um desenvolvimento, é uma prática, né? Eu ensino isso no nosso curso. Então, lá no link da bio, vão lá no blog, façam o cadastro, porque assim que eu abrir as vagas extras, eu vou dar um webinário e vou abrir as vagas extras em seguida, tá? São vagas limitadas. São poucas, mas vai dar para atender bastante gente que estava querendo entrar, que está na lista. Vamos trabalhar essa compreensão dessas mensagens, porque isso tudo evita da gente sempre terceirizar a resposta sobre o que está acontecendo no nosso corpo, né? O que a gente pode terceirizar é uma escuta imparcial para a gente falar, soltar, verbalizar, se ouvir, processar as informações e ver como faz sentido o corpo falar com a gente, como fala, né? Porque assim, até uma enxaqueca, ela tem um porquê de estar aí, né? Até os gases, né? Os gases. Olha o que você tá comendo. Porque tá falando que alguma coisa que você tá comendo não tá legal, né? Boa tarde. Tem um textão aqui, me chamou a atenção. Estou 1 ano e 4 meses sem tomar anticoncepcional injetável, porque quero engravidar. Só que minha menstruação não desce todo mês. Fico meses sem menstruar. Já fiz exames. Amada, anticoncepcional injetável é um assassinato com o sistema hormonal feminino. Então, você disse que está 1 ano e 4 meses, mas eu não sei quanto tempo essa violência ficou. Eu digo violência porque é uma violência, mas você não sabia, tá, Mônica? Você tá aqui, você tá entendendo isso agora, e tem vários vídeos sobre anticoncepcionais hormonais no IGTV, tá? Então, vai saber quanto tempo o teu corpo vai levar para ele menstruar regularmente. Agora, menstruar regularmente ou não, se você tem menstruação, porque você tá me dizendo que ela não desce todo mês. Se você tem menstruação, você tá ovulando, tá? Então, poder ficar grávida nesse tempo, você pode. A questão é que você não deve conhecer seu ciclo, você não deve saber quando você tá ovulando, mas você tá ovulando, tá? Agora, quanto tempo vai levar para isso chegar ao normal? Não se sabe. E isso, gente, olha só que louco, né? A gente tá falando de mensagens e gritos aqui, e depois que a gente para com o anticoncepcional hormonal, vem várias mensagens, como se dissessem assim pra gente, pra mim, né?
Pra mim era isso que eu ouvia. Agradece por todos esses efeitos que estão acontecendo pós-pílula. Porque agora você tá entendendo todo o mal que isso fez pra você. Eu lembro que eu morava em Indaiatuba, quando eu tava bem no começo desse processo, e eu tinha uma enxaqueca de eu querer arrancar a cabeça. Eu ia plantar minha lua na grama da casa e eu podia optar. Ou eu odiava tudo aquilo que estava acontecendo, ou eu plantava a lua e falava: gratidão por ser mulher nesta encarnação. Gratidão por ser mulher nesta encarnação, porque eu estava entendendo como o meu corpo funcionava, o que o meu corpo estava falando, e toda aquela enxaqueca vinha como um efeito rebote da parada da pílula também, né? Uma mensagem de dor, mas que a gente tem que escolher olhar para o amor, porque depois que você parou com o hormônio, pode acontecer de tudo, mas lembra sempre, tudo que acontecer tá vindo para te lembrar tudo de ruim que esses hormônios fazem enquanto eles estão no corpo, tá? Gente, a nossa ocitocina de hoje fica por aqui. Vão lá no blog, façam o cadastro para vocês receberem as bruxarias, as informações sobre as vagas extras, os e-mails semanais de sempre. E amanhã a gente tá aqui, no mesmo horário, tá bom? Com mais uma ocitocina. E eu espero todas vocês, certo? Estamos juntas. Obrigada a todas. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.